Nós somos o casal Silvia e Adoniro. Nós temos 21 anos de casados, temos 3 filhos, o Danilo de 20 anos, o Vitor de 16 e a Grazi de 13. É uma imensa alegria estarmos aqui hoje para partilhar um pouco da palavra do Senhor, falando sobre a maravilha da transformação que Deus fez nas nossas vidas. E juntos, já podem abrir a palavra em Tiago 5, de 16b a 18. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós viemos aqui para testemunhar para vocês a grande graça que Deus fez em nossas vidas através do poder da oração. De princípio, adianto para vocês que não foi o poder da minha oração, porque por muitos anos, infelizmente, eu estive muito distante de Deus. No primeiro momento, essa graça se deu principalmente pela misericórdia do Senhor e também pelas orações de intercessão, a começar dos nossos familiares. Nós, como eu disse, nós temos 21 anos de casados, né? E nosso princípio foi muito bonito. Nós nos conhecemos na igreja, né? Começamos tendo namoro santo, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, nos conhecemos num grupo de jovens. Porém, por causa da nossa desobediência e do coração endurecido, nós deixamos a graça passar e fomos para muito longe de Deus. Fomos para muito distante de Deus. Nesse período, nós começamos a levar uma vida desregrada, afastamos do grupo de jovens, namoramos por 3 anos e meio, nós já levamos toda uma contaminação para dentro do nosso casamento. Nós casamos, temos o sacramento, porém, quando eu me casei, eu não sabia o que era o sacramento do matrimônio. Para mim, era meramente um contrato, né? Eu estava casando com o desejo de ser feliz e de ter prazer. Eu achava que o matrimônio ia ser uma ferramenta de prazer para mim. Porque eu ia sair da casa de meu pai e eu ia ter um esposo para fazer tudo o que eu queria. Durante o primeiro ano de casado foi muito difícil, nós passamos por muitas dificuldades. As dificuldades de adaptações comuns a todos nós, né? E aconteceu que no segundo ano de casado eu já estava muito infeliz, porque eu não via aquele parque de diversão, aquilo que eu almejava acontecer. Muito pelo contrário, eu já me via frustrada. Eu já tinha filho, eu casei 3 meses depois, nós já estávamos grávidos, né? Foi uma gravidez muito desejada, eu queria ser mãe, sim. Porém, meu coração, eu confesso, já estava muito distante, eu já estava querendo viver o mundo. No princípio, eu e o Adoniro fazíamos orações em comum, a gente lia a palavra, a gente ia à missa, apesar que a gente não tinha vida de comunidade igual a gente tem hoje, né? Nós éramos católicos de domingo. E eu comecei a desejar algumas coisas, porque eu também era muito nova, 21 anos, achava que eu tinha que viver o mundão. E nisso eu comecei a desejar muitas coisas. E, a princípio, eu fui para a faculdade. O Adoniro até que não queria muito que eu fosse para a faculdade, porque ele queria que eu fosse dona de casa. E eu já tinha no meu coração que eu queria ser independente, eu não queria ninguém mandando em mim. Eu, como sempre, tive um temperamento muito mesmo, nervoso, alterado,
totalmente descontrolado, né? Nunca deixei o Espírito Santo tomar conta do meu coração. Eu decidia as coisas e fazia. Muitas vezes eu nem consultava o Adonir, eu fazia. E eu pus na minha cabeça que eu ia fazer faculdade. Nada contra fazer faculdade. Só que, para mim, a faculdade foi um canal de desgraça. Porque aos 21 anos, eu já estava com um filho pequeno, eu já fui para a faculdade, e lá eu comecei a ver as meninas de 18 anos, 17 anos, com a vida completamente diferente da minha. E foi aí que começou toda a minha queda, porque eu via que tinha algo diferente. A minha vida não batia com a delas, para começo de história. Então eu comecei a ficar muito chateada em casa e culpar o Adonir pelas coisas. Eu estava infeliz e ele era o culpado. Então eu desejava estar com as colegas, estar em rodinha de bar. Por muito tempo mesmo eu fiquei com esse negócio no meu coração. Eu ia para a faculdade, mas na verdade eu queria sair para ir num bar. Eu queria estar reunida com as amigas. Então sempre tinha essa desculpa para eu não estar presente em casa. E, infelizmente, por causa dessa minha distância, meu distanciamento, meu coração foi ficando totalmente longe do coração do Adoniro e, mais ainda, distante do coração de Deus. Por muito tempo mesmo, eu amarguei porque um dia eu não fui obediente e porque me faltou essa vida de oração. Porque a oração, na verdade, é a elevação da alma. É eu saber que Deus é Deus e eu não sou Deus. Eu sou uma miséria. Só que eu comecei a achar o contrário. Deus não é Deus. Eu sou Deus, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Então eu fui para a faculdade, fiz essa faculdade. Lá entrou dentro da minha cabeça, no meu coração, o feminismo, todas essas idolatrias macabras que são pregadas aí para nós, foi colocadas no meu coração. E isso constantemente me trazia um profundo desgosto, uma profunda tristeza, porque eu não estava feliz no casamento. Eu não queria ser Amélia. Eu não queria ficar em casa cuidando de menino. Eu achava que eu tinha que trabalhar e ser mais que o Adoniro. Eu não queria depender dele. Eu não queria ter que pedir dinheiro para ele. E ele sempre foi muito bom para mim, até nisso. O Adoniro sempre foi um homem muito compreensivo, muito amoroso, muito família. Só que aquilo eu odiava. Com 4 anos de casada, eu estava completamente longe dele e já queria separar. Eu não queria estar casada mais. E fiquei grávida do Vitor. Foi uma gravidez difícil, muito conturbada, porque minha cabeça estava girando, eu já não queria estar em casa. Mas fiquei mais alguns anos por causa dos nossos filhos. E nisso eu fui trazendo pessoas para dentro da minha casa, já que eu não podia ir para bar, eu trouxe pessoas para dentro da minha casa, pessoas muitas vezes de má conduta, pessoas que gostavam de bar, pessoas que gostavam de farra, e eu costumava falar, feliz é quem pode ficar uma tarde aí desfrutando na mesa do boteco. A minha alegria consistia em estar em mesa de boteco, em roda de amigos. Eu não queria nem saber dos meus filhos, eu não queria nem saber da minha família mais. E assim eu fui investindo em todas as coisas que eu achava que iam trazer sucesso para mim. Por causa dessas pessoas que eu pus dentro de casa, nós vivemos muitos conflitos, muitos inferno. Chegamos a viver o inferno mesmo. Nosso coração estava muito distante. A discórdia foi tomando conta cada vez mais no meu coração e chegou um ponto que eu já não queria mais nem ouvir o Adonir falar. Eu falava, gente, eu casei para ser feliz e eu não amo esse homem. Eu desconheço ele. Ele quer mandar em mim. Eu não dou conta disso. Está muito mais do que eu posso suportar. Isso não é de mim. Em 2005, minha mãe estava com um problema sério de saúde. Foi aí que eu dei uma abertura muito grande para o mal na minha vida. Eu comecei a procurar o ocultismo, porque eu achava que as coisas com Deus eram demoradas demais, era muito burocrática. Então eu falei, não, eu vou para um caminho, um atalho, né? Fui procurar espiritismo, Pai de Santo. Fiquei muito contaminada. Eu cheguei a ficar num ponto de contaminação que eu ouvia vozes, via vultos, ouvia janela bater, copo,
Ou seja, eu não tinha paz, meus irmãos, eu já estava completamente sem paz. E aconteceu que eu levei minha mãe nesses tratamentos tudo, muitas vezes sem ela querer. Como eu disse, eu sempre fui muito autoritária. E minha mãe, passando por um momento muito sério de saúde, aceitou. Então lá eu levei minha mãe para fazer passe, tudo quanto é coisa. Mas nunca levei minha mãe na igreja para ela receber uma bênção, para ela estar em comunhão com a igreja. Nunca me preocupei com isso. E aconteceu que em 2006 minha mãe veio a falecer. Nesse momento eu fiquei completamente irada. Eu me fechei completamente para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não podia ter feito isso comigo. Para vocês entenderem a minha arrogância. E depois disso eu me fechei, fui me fechando, cada vez mais para Deus e, consequentemente, para minha família. Eu vivia com a casa cheia para não ter que ouvir o Adoniro. Ele começou a viajar, eu agradecia porque ele não estava em casa. Quando ele chegava, eu desconhecia. Então, ele passou um grande período fora a trabalho, tanto que o nosso filho, o segundo filho, às vezes também não conhecia ele, né? E quando ele chegava, para mim era um sofrimento, porque meu coração já não estava com ele. Nosso casamento, na verdade, já estava destruído, porque não tinha mais lugar para Deus, não tinha mais lugar para o coração de Deus agir. Bom, como a Silvia estava dizendo, né, nós estávamos falando sobre o poder da oração, a restauração das famílias, né? Como ela disse, nós nos conhecemos na igreja, né? Nós tínhamos vida de oração, rezávamos toda noite, isso no início do casamento, né? Antes de ir dormir, pelo menos um Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo. Tínhamos esse cuidado sempre de rezar, né? Fizemos o encontro de casais logo no início do casamento, né? E começamos a servir na comunidade onde nós estávamos, mas não com grande entrega, né? E no trabalho, eu sempre trabalhei muito, mas no início eu tinha como livro de cabeceira e de orientação era a Bíblia, né? Eu seguia o Evangelho, né? Nessa época eu era chefe numa unidade da empresa que eu trabalhava, que eu trabalho, na verdade, e seguia os ensinamentos de Cristo para conduzir a equipe. Nesse período, dava tudo muito certo, tanto em casa, né, quanto na empresa. Mas aquele sucesso que eu fui tendo, eu comecei a achar que eram méritos meus, não era Deus que estava me proporcionando aquilo. Então, fui largando a Bíblia, fui trocando por outros tipos de livro, né? Outras leituras, já não mais para conduzir as pessoas para Deus no trabalho, mas para conseguir dominar as pessoas. Inclusive, tinha um livro lá que chama As 48 Leis do Poder. Se alguém tiver esse livro aqui, vocês joguem, queimem ele, não joga fora não, queimem, porque aquele negócio lá não é bom não. E eu fui trazendo essas teorias também para dentro de casa. Eu tratava meus filhos como se eles fossem soldados, né? Eles tinham que cumprir, eu queria sempre muito resultado, dentro de casa também, e por isso que a Silvia estava dizendo que eu era muito autoritário, e ela foi tomando raiva disso também, né? Comecei a viajar demais, não tinha tempo para a família. Eu estava ganhando dinheiro, né? Tinha conforto, mas a família estava ficando de lado. Viajava muito e quando estava em casa, eu estava trabalhando. De madrugada, final de semana. Então, fui tirando o tempo da minha família. E isso foi criando na família, tanto na esposa quanto nos filhos, uma revolta, né? Aí, então, por causa desse sucesso no trabalho dele, ele recebeu essa promoção. Nós fomos para uma outra cidade, uma cidade mineira, e lá foi um terreno muito fértil para tudo que eu queria fazer de errado. Nós chegamos lá em 2007, início de 2007, e eu já, com aquele coração muito fechado para Deus, muito decidida que eu queria realmente viver a vida, curtir o tempo perdido,
eu comecei a me dedicar a essas coisas. Como ele ganhava bem, eu também gastava bem. Tudo que ele ganhava, eu às vezes gastava em dobro. Às vezes ele falava, ó, tem que maneirar. O dinheiro chegava a acabar. E eu ficava o dia inteiro, gente, na rua. Tinha uma secretária, meus filhos ficavam com elas. Às vezes eu saía com tanta vontade de ir para a rua que eu deixava os portões abertos. Muitas vezes o Adonir chegava em casa, o portão estava aberto. E isso, muitas vezes ele viajando. Então eu comecei a malhar, feito louca. Idealizei um perfil de mulher que eu queria ser e como eu deveria agir. Então comecei a fazer um monte de cirurgias. Não estava feliz, não estava contente, mesmo com muito dinheiro, com cirurgia, não estava feliz. Então, um dia, o Adonir viajando, eu liguei para ele e falei assim, olha, Adonir, aqui perto de casa tem um barzinho, você sabe, daquele pessoal amigo nosso. Eu queria ir lá ouvir a fulana cantar, pode ser? Ele me falou assim, não acho boa ideia, não. Eu falei assim, não, então tá bom. Desliguei o telefone, não falei nada para ele. Mas no meu coração eu fiz um juramento que seria a última vez que ele ia mandar em mim. E de fato foi. 2 meses depois, surgiu um outro momento, que eu falei alguma coisa e ele falou que não. Foi o momento que eu pedi o divórcio. Falei, olha, não dá mais, não quero mais ser casada, cansei. Cansei mesmo, quero viver minha vida. Eu tenho só tantos anos e coitada de mim, nunca fiz nada da minha vida. Não quero terminar minha vida cuidando de marido, de filho, não. E eu fiz esse homem sofrer demais, demais, demais. Ele amargou muito comigo. Ele tinha momentos, gente, que eu saía para a rua, no finalzinho da tarde, e eu chegava no outro dia de manhã. Eu pegava ele chorando no banheiro, tomando banho e chorando. E eu ficava extremamente irritada, porque ele ainda estava acordado me esperando. Aí eu ia para boates gays, aí eu ia para tudo quanto é lugar, centro espírita, menos para a igreja. Eu queria passar longe da igreja. Eu já tinha pedido a ele para sair, ele não saía, ele falava que era para a gente tentar, e nisso foram alguns meses. Por fim, ele cansou daquilo tudo, daquele sofrimento, ele pediu, no serviço dele, falou assim, olha, me manda de volta para Goiânia, eu preciso ir embora, eu não quero nem saber disso aqui, vocês fazem o que vocês quiserem comigo. E ele veio embora, e como ele arrumou um trabalho para mim, no mesmo trabalho lá dele, eu fiquei trabalhando. Ele veio embora com os meninos. Eu fiquei alguns meses lá trabalhando e ele aqui cuidando dos filhos. Só que eu não aguentei muito, não. Aquilo lá foi um misto de euforia, uma alegria danada, porque eu estava sozinha, mas também sentia falta dos meninos, né? Estava meio diferente. E a separação, gente, ela é uma espécie de luto, mesmo para quem quer a separação. É uma dor muito grande. É uma destruição muito grande da família. É uma violência contra os esposos, contra os filhos, contra a família. Quantas vezes eu não fiz sofrer meus sogros, meu pai, meus irmãos, tantas pessoas que me querem bem, me quiseram bem. Então, nós anunciamos para a família, ele veio embora, veio morar com a mãe dele um tempo, até ele se organizar, e eu fiquei lá. E eu fiz, nesses 3 meses, eu aprontei de tudo que é ruim, eu fui atrás. Eu sempre fui muito curiosa e também eu fui sempre muito determinada. Determinado para o mal, ele realmente faz uma destruição muito grande. E eu não aguentei, graças a Deus eu não aguentei ficar lá sozinha, vim embora. Cheguei aqui, ele propôs da gente voltar. Falei, vamos tentar. Chegamos a comprar uma casa aqui em Goiânia, ficamos um tempo, mas aí não deu. Meu coração já estava todo no mundo, eu já estava vivendo muito longe. Eu já não queria mais aquela vida. E eu tinha no coração a convicção de que eu não amava ele mais. Muitas vezes eu tinha por ele ódio. Eu não aguentava nem ouvir ele conversar. Então não deu certo, tentamos mais essa vez, não deu certo. Então eu fiquei na casa do meu pai um tempo, até sair a minha outra casa que estava alugada. Fui morar lá. Em menos de 2 meses eu já estava morando com a pessoa. E muitas vezes os meus relacionamentos que eu tive, que eu busquei, eram homens novos, quase da idade do meu filho mais velho. Eu achava aquilo muito bonito. Eu falava que eu tinha 35 anos, um corpo de 25 e com juízo de 15. Então
entrei de cabeça em todas as coisas que eu me propus a fazer. Não deu certo, graças a Deus, com essa pessoa, porém eu não parei por aí. Eu continuei. E aqui em Goiânia eu intensifiquei tudo aquilo que eu fazia de ruim. Se eu ia em boate, eu comecei a ir em todas. Eu conheci todas as boates gays de Goiânia. Eu conhecia todo tipo de boate. Eu ia em todo tipo de bar. Eu era de ir no pagode. Tinha dia que era só do pagode, era até amanhecer. Eu cheguei num ponto que eu ia do trabalho para a farra e da farra para o trabalho. Ficava, às vezes, até 15 dias sem ver meus filhos, porque eu abdiquei de ser mãe. O Adoniro falou que ia ser o pai, e eu falei, não, tudo bem, porque eu queria mais tempo livre. Então, muitas vezes, quando eu ia vê-los de 15 em 15 dias, ou eles vinham na minha casa, eu já achava um peso. Eu achava muito difícil ter que parar um final de semana para receber meus filhos. Tanto que o egoísmo tinha tomado o meu coração. Encontrei mais pessoas, fui tendo outros relacionamentos e cada vez mais me afundando. Bebia demais, já cheguei no ponto de beber só destilado, não estava mais satisfeita. Experimentei droga, também não fiquei satisfeita. E fui só me enfiando mesmo nessas coisas ruins. E cada vez mais meu espírito estava ficando carregado, porque mais era frequente visão, vulto, ouvir as coisas. Eu estava realmente buscando as trevas. Nesse período, como eu fui para muito distante com estas pessoas, eu cheguei num ponto de, como alcoólico, um dia eu tive uma brilhante ideia, com um namoradinho, mais outros amigos, de beber 3 litros de vinho em 15 segundos com a mangueirinha para a gente poder fazer a cabeça, como a gente fala. E eu fiquei tão ruim, que em menos de 15 minutos eu já estava no chão. Mas mesmo assim, mesmo vomitando a minha bilis, eu não parei por aí, eu continuei, intensifiquei bebendo. Eu bebia sem parar, eu sentia falta, eu não dava conta mais. E como nesse período eu já estava sofrendo também, porque, gente, não pensa quem está vivendo no pecado e no erro que é feliz, que não é. A gente finge que é feliz, a gente fica com cara de Facebook, onde tudo é perfeito, tudo é lindo e maravilhoso, mas não é. À noite eu sabia as horas que eu amargava de sofrimento, de dor, de solidão, e não dava o braço a torcer que eu estava errada, que eu estava com o coração muito duro e muito longe de Deus. Então eu fui me afundando demais, cheguei ao ponto realmente de não querer mais saber de nada, de ninguém, e fui me afundando. Graças a Deus, em janeiro de 2011, começou a surgir uma luz no meu coração. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa de outro estado, e essa pessoa queria que eu fosse embora com ele. E eu falei, olha, é muito longe, vou pensar. E aquilo estava falando no meu coração para eu não ir. No período de quase 4 anos, foi a primeira vez que eu pensei nos meus filhos. Eu esqueci de falar, nós ficamos separados quase 4 anos. Divorciados no papel, né? Então, eu falei para essa pessoa, olha, não dá, é muito longe, eu vou ficar aqui mesmo. E esse período foi o período que eu falo, que eu senti o deserto no meu coração. Porque eu também já estava cansada daquela vida de arruaça, daquela vida de gandaia, aquela vida de tentar me encaixar em alguma tribo. Mas eu não pertencia a tribo nenhuma, eu estava perdida, estava distante demais. Meu coração estava triste, amargurado. Por muito pouco eu detonava a vida de qualquer pessoa. Tão amargurada que eu era e ressentida. Quem me conheceu fala, Silvia, seu temperamento mudou demais, você é outra pessoa. Graças a Deus, hoje meu temperamento é controlado pelo Espírito Santo. Aquela pessoa ruim, aquela mulher velha, graças a Deus morreu. E esses 3 meses mais ou menos que eu fiquei no deserto, Deus já estava preparando para nós a salvação. Porque em maio eu conheci uma outra pessoa. Eu não era fácil realmente. E essa pessoa, com 1 mês de relacionamento, falou, vamos casar? Você pode ter filho? Falei, olha, não posso ter filho, eu já fiz a cirurgia. Aí ele falou assim, não, infelizmente queria ser pai. Eu falei, pois é, mas eu também não quero casar, eu não quero isso para a minha vida nunca mais. Eu já saí de uma dessa e eu nunca mais quero entrar novamente num casamento. Eu quero ser livre, quero curtir minha vida até o final. E eu pensava assim, que lá quando eu tivesse com meus 60 anos, eu ia me converter,
Aí pronto, eu estava salva. Eu tinha que curtir a vida bastante depois, no momento que eu quisesse, eu ia me converter. Realmente eu era muito soberba, muito orgulhosa, prepotente e vaidosa. Foram as coisas que me levaram à derrocada. Então, eu falei que não queria casar com ninguém, então nesse período, Adoniro apareceu e me deu uma Bíblia, Ave Maria. E tinha anos que eu não ia à missa e muito menos lia a Bíblia. E eu lembro que várias vezes à noite eu chegava bêbada, chapada, pegava a Bíblia sozinha. Eu morava mais uma prima, mas ela geralmente dormia cedo. E eu começava a folhear a Bíblia ali e começava a marcar, porque eu achava bonito. Não era o que me tocava, era o que eu achava bonito. Mas, de certa forma, a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande de romper com a surdez da nossa morte. E ali já começou toda a transformação na minha vida. Em junho, o Adoniro me chamou para voltar. Na hora eu fiquei meio que passada, né? Porque eu não acreditava que ele ia fazer um pedido desse, de voltar depois de tanta coisa acontecida. E ele me chamou. E eu pedi um tempo. Terminei com o relacionamento lá e pedi um tempo. Bom, pessoal, esse pedido que eu fiz para ela não surgiu do nada. Desde o princípio, quando nós nos casamos, eu sempre tive a consciência de que o matrimônio ele é indissolúvel. Isso eu aprendi com os meus pais e na igreja também, né? E sempre acreditei nisso. E teve uma vez, lembro bem, a Silvia vai lembrar, que eu fiquei muito preocupado uma vez que ela falou para mim, que nessa época ela estava com essas dificuldades, que ela tinha certeza que ela ia para o inferno. Ela disse isso, que tinha certeza que ia para o inferno, então não me preocupava com as coisas. E aquilo ali doeu bastante, porque, como diz o padre Paulo, né? A gente ama uma pessoa quando a gente quer que ela vá para o céu. E era o que eu queria para a Silvia, quero até hoje, né? Quero para mim, para ela. E sempre tive essa preocupação com a salvação eterna. Caminhei muito errado também, mas sempre tive essa preocupação. Tive um relacionamento errado porque eu não consegui ficar sozinho nesse período também. Mas eu sentia muito, né? Eu sabia que eu estava em adultério. E isso dói muito, né? Eu lutava, tentava me livrar e não conseguia. Pedia a Deus, aí vamos falar a questão do poder da oração. Pedia muito a Deus para poder me ajudar a sair daquela situação que eu não estava conseguindo. Sei que muitas pessoas oraram por nós, meus pais oraram muito. Eu comecei a pedir a Nosso Senhor que desse para a Silvia uma vida digna. Eu não pedia para ela voltar para mim, porque eu não acreditava nisso mais, mas pedia sempre que desse a ela uma vida digna. E comecei a comungar também, apesar de estar em adultério, e saber que eu não podia comungar, eu não aceitava isso, porque eu achava que não era eu que tinha criado a situação, e não aceitava. Ao invés de eu evitar o pecado, não, eu simplesmente não aceitava, eu queria mudar a igreja. Mas graças a Deus já confessei isso, já me arrependi. Mas Deus usou isso também. Eu digo que foi um milagre através da Eucaristia e através do sacramento do matrimônio. Quando eu fui comungar, eu pedia ao Nosso Senhor, né, quando eu ia caminhando: Senhor, se é verdade que no matrimônio nós passamos a ser uma só carne, eu quero comungar pela Silvia, já que ela não comungava. E eu aprendi que nós só temos a vida eterna se nos alimentarmos com o corpo de Cristo. Então eu pedi a Ele essa graça. Enquanto eu estava comungando, quando eu recebi a comunhão, o celular tocou no meu bolso. Eu não atendi porque eu não podia atender durante a missa, né? Mas era a Silvia me ligando naquele momento da comunhão. Fomos para casa, eu e os meninos. Ela estava na porta de casa esperando. Tá? Conversamos aquele dia, não concordamos em nada, mas naquele dia nós não brigamos, né? E assim eu fiz todos os domingos. Eu comungava, pedindo a Nosso Senhor
que eu estivesse comungando por mim e por ela, sempre fazendo o mesmo pedido. E invariavelmente, todas as vezes quando eu estava na fila fazendo a oração, ela me ligava sempre. E eu percebi que não era coincidência, já era Deus querendo falar alguma coisa conosco, né? Convidei, e ela sempre nos esperando em casa. Eu convidei ela para participar das missas. Ela começou a participar da missa conosco, mas não comungava. Eu continuava comungando, mas aí eu já fui criando força para poder largar o pecado, né, do adultério. Graças a Deus, naquela caminhada ali, eu consegui largar, fui largando. E um dia, fazendo a oração, preparando para a comunhão, eu pedi Nosso Senhor para pedir ele: Senhor, me dá um sinal. Senhor, eu estou sentindo que é para eu convidá-la para voltar para casa. Se for isso mesmo, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu estava rezando de joelhos, olhos fechados, né? Quero que o Senhor me dê um sinal, que ela vá comungar hoje. Se ela for comungar, é porque o Senhor está me dizendo que sim. Quando eu abri os olhos, ela já estava na fila, ela e os meus meninos. Esse dia eu comunguei com muita alegria, porque foi a primeira vez que a minha família comungou, todos juntos. Porque quando ela nos separou, quando nós nos separamos, nossos filhos ainda não tinham recebido a Eucaristia, né? E eu me dediquei, no caso, a dar uma formação cristã para eles. Eles receberam a primeira comunhão, o crisma, né? E eu achei muito bom, fui chorando, né? Eu era chorão, não sou, né? Chorão. Fui chorando, né, na fila da comunhão, porque a família estava toda reunida. E fomos para casa. E eu continuei com aquela dúvida, pensei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser coisa da minha cabeça. Aí em casa, ela estava em casa também com os meninos, eu pedi ao Nosso Senhor: Senhor, me dá uma confirmação. Se é isso mesmo que o Senhor está dizendo para mim, é para ela voltar para casa, eu peço ao Senhor que me dê uma palavra inequívoca, né? Que eu leia e tenha certeza do que o Senhor está falando para mim. E abri aleatoriamente a Bíblia. E abri em Oséias 3, página 1213. Na Bíblia Ave Maria, o título: Amor à esposa infiel. Olha só. O Senhor disse-me: ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses. E também em Oséias 2, versículo 16 e seguintes, fala sobre a conversão da esposa. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu à terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu, os répteis da terra. Farei descer da terra o arco, desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. E lá no final: naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e esses atenderão a Jezreel. Farei dele para mim uma terra bem semeada, usarei de misericórdia com Lo-Ruhama, e direi a Lo-Ami, tu és meu povo, e ele me dirá, vós sois meu Deus. Então ficou bem claro para mim o que Deus estava dizendo, o que eu devia fazer e qual era a promessa. Aí eu não tive dúvida, virei para ela e convidei ela para voltar para casa, já com a certeza do que ia acontecer. Ela não deu a resposta, mas eu já sabia o que ia acontecer, porque ficou bem claro, Deus colocou no meu coração qual era a promessa. E essa promessa que Ele fez, nós vivemos ela até hoje. Ela realmente voltou a ser aquela mulher da juventude,
e bem melhor. Deus, eu costumo dizer que Deus não remenda nada, né? Ele faz novas todas as coisas. E para a honra e glória de Deus, Ele restaurou a nossa família. E vamos todos para o céu. Com a graça de Deus. Então, gente, aí começou realmente um novo percurso na minha vida. Porque, mesmo sem acreditar naquilo que eu estava ouvindo, eu dei um voto de confiança. Falei, não, eu vou tentar. Então, eu fui para a casa dele, saí da minha casa, eu fui para a casa dele tentar. Só que foi um verdadeiro desastre, foi um inferno. Ficou pior do que antes. Porque eu estava cheia de vícios. Como que ia fazer? Eu tinha que mudar, eu tinha que nascer de novo. E ele me falou assim, olha, você pode vir, continua com a vida que você quiser, mas eu quero que você venha e fique aí perto dos meninos, você curtir seus filhos. Eu falei, não, tá bom. Uma semana depois eu falei assim, olha, eu vou sair. Ele falou, não, você não vai sair. Eu falei, mas o combinado não era esse, não. O combinado era eu sair, continuar com a minha vida. Não, você não vai. Vou, não vai. E nisso, foi uma briga tão feia, foram alguns dias de inferno, mas esse dia, especialmente, eu vi tanto que ele me amava, porque ele me deu um apertão, me jogou na parede. Eu falei, agora é que eu não fico mesmo, agora eu vou embora. E saí andando sem rumo. Esfriei a cabeça e falei, não dá certo. Como é que vai ser, gente? Esse negócio, eu não amo ele, não tem como dar certo esse negócio. Voltei para casa com a cabeça mais fria e falei para ele, olha, eu estou acompanhando meus cunhados que estão lá na Sagrada Família e eu estou vendo que está sendo uma bênção na vida deles. Vamos participar lá? Ele falou, não vamos. É muito longe. Porque realmente é longe, gente. A gente mora lá perto da saída para São Paulo. E ele falou, não, é carismático, eu não gosto desse negócio carismático, não, eu sou tradicional. Aí eu falei, olha, é lá. E ele, não. E seguiu uns dias falando não, insistindo comigo que não era para ser. E foi a primeira vez que eu tomei uma decisão sábia. Que eu comecei a edificar meu lar. Falei, olha, se não for lá, eu não quero. Eu não volto para você e isso não vai dar certo. Aí ele falou assim, então tá, né? Fazer o quê? Eu não posso vencer, eu vou, né? Chegamos, gente. A primeira entrada nossa foi no grupo da Flávia e do Edivaldo, numa segunda-feira. E ali já começou a obra do Senhor acontecer na minha vida, porque ela propôs um momento lá de oração de perdão. Eu não dava conta nem de abraçar o Donir, para vocês terem ideia. E nesse momento eu já abracei ele, chorei. E ela me convidou para vir na quinta. Aí na quinta-feira eu já cheguei aqui. Aqui não, na verdade era na Medalha. Gente do céu, por Deus. Foi o dia do meu arrebatamento. Foi botar o pé naquela igreja. A Silvia Velha, eu acho que ela nem entrou, ela ficou lá fora. Eu renasci. Eu não sei quem pregou. Eu só sei que tudo que falava era para mim. Deus foi me lavando, me purificando ali mesmo, naquele dia. Acho que Ele não queria perder tempo comigo, não, que Ele também tinha medo de eu não voltar. Meu temperamento muito genioso, falou, essa aqui eu tenho que pegar de uma vez, derrubar ela do cavalo, igual São Paulo, senão ela não volta. E, de fato, no dia seguinte, eu comecei a fazer uma faxina na minha casa, uma faxina na minha alma. Eu não comentei, mas eu sempre fui muito vaidosa e sempre usei roupa escrachada. Quanto mais pelada, eu achava melhor. Eu usava cada decote, quase dava no umbigo. Então, não tinha roupa mais. Comecei a ter que trocar meu guarda-roupa. Joguei quase tudo fora. Nós tínhamos um maldito bar. Quem tem bar em casa, por favor, chega lá hoje e joga aquelas garrafas fora em nome de Jesus. Porque lá é consagrado ao demônio. Eu cheguei, o bar da nossa casa, ele converteu. Joguei cada bebida cara que tinha lá, uma por uma, louvando a Deus e agradecendo a Deus. Não ficou uma. E no mesmo lugar, nós consagramos ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Fizemos ali o nosso oratório, era um lugar onde a gente passaria a rezar todos os dias da nossa vida. Com o segundo dia, gente. Então, essa faxina começou externa, mas ela foi para dentro de mim. Eu joguei uns 100 litros, um saco de 100 litros de DVD, CD e tudo quanto é porcaria do mundo, porque eu era louca em música mundana. Funk, então, meu filho, se me chamasse por funk, aí falava a minha linguagem. Vocês veem o nível. Comecei essa faxina.
Fomos participar no grupo, depois pastorei da Lília e do Luciano, que foram anjos de Deus na nossa vida. Foi através deles que nós aprendemos a ser comunidade. Foi através deles que aprendemos a rezar o terço. Foi através deles que entendemos que a oração feita em comunidade, ela é poderosa. E ela tem poder de nos arrancar das garras do demônio. Isso foi em agosto. Em setembro, meu coração já estava louco, querendo participar do encontro de casais. Fiquei sabendo que tinha esse encontro e eu queria demais ir. E nós chegamos lá na paróquia Santo Antônio, nossa família toda reunida, isso era raro, estava no início, algumas semanas. E quando chegamos lá, estava na Semana da Família, um pessoal lá chamou nós para entrar, nossa família, carregando a imagem da Sagrada Família. Então, realmente, assim, é Deus falando, é por aqui, vocês têm que caminhar por aqui. E nós nunca mais largamos da Sagrada Família. No mês de setembro, eu me lembro de estar muito chateada com alguma situação, porque eu ainda estava muito vivendo, tinha muita coisa do meu passado, ainda era Silvia velha, estava lutando para ser uma pessoa melhor, mas ainda tinha muita coisa do meu passado que aflorava, inclusive meu temperamento, né, sobretudo, né? E eu entrei no sacrário chorando, reclamando, falando mal da igreja. Jesus falou assim, ó, obediência e confiança. E nesse dia, a partir desse dia eu tomei essa frase que Jesus me falou como princípio de vida, obedecer e confiar. Obedecer e confiar. Nesta mesma semana, isso foi numa terça, na quinta-feira da mesma semana, a Cíntia pregando falou que a obediência era um ato de confiança. Então aquilo ficou realmente cravado no meu coração. Gente, Deus é maravilhoso, porque eu sempre fui muito miserável, sou ainda, mas eu vejo nas atitudes de Deus, no modo dele agir comigo, que ele foi extremamente misericordioso. Ele teve muita compaixão de mim. E eu caminhei, continuei caminhando, sedenta para ir para esse encontro de casal, não vi a hora de ir para esse encontro de casal, e chegou o dia. Com a graça de Deus, no dia 28 de outubro de 2011, numa sexta-feira, foi ali que eu fui renascida. Jesus falou para mim, minha filha, minha filha, teus pecados estão perdoados. Vai e não tornes a pecar. A partir daquele momento, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Deus operou um milagre na minha vida. Eu nunca mais bebi. Eu nunca mais me prostituí. Aquela vida desregrada que eu tinha, desregramento sexual, foi curado. Deus foi tão misericordioso que Ele me curou num dia de encontro. Não terminou por aí. Ali Deus manifestou o profundo amor que Ele tem por mim e por cada um de vocês. Porque quanto mais miserável, mais Deus Ele ama, mais Deus quer. O encontro transcorreu, teve os momentos de cura, de libertação. Na hora que o padre falou, quem quiser confessar, vem, eu já fui louca querendo confessar. Falei, padre, Gálatas 5,19, eu já fiz tudo aquilo lá. Já pequei tudo aquilo lá, padre. E foi ali que Deus me deu a absolvição. E eu pude comungar novamente. E a graça foi tão grande que no domingo, a Lília e o Luciano, não sei se eles lembram, eles falaram que em cima de mim tinha uma luz muito grande, muito brilhosa, que era a manifestação do Senhor. Ali realmente eu fui lavada para a honra e glória de Deus. Voltamos do encontro com muita sede, com muita determinação. Graças a Deus, nossa casa tem sido santuário de amor, santuário de Deus, santuário da palavra do Senhor. Hoje eu não permito mais nada de errado na nossa casa, na nossa família. Aquela radicalidade que eu tinha para o errado, graças a Deus eu tenho ela também para as virtudes, para as coisas boas. Deus nos chama a cada dia a renovar a fé, a esperança e a caridade. E eu sei, meus irmãos, que é através da oração que nós vamos ficar firmes até o final. Porque eu não posso confiar em mim, porque eu sou humana. Hoje eu deixo Deus ser Deus e eu me coloco no meu lugar.
como miserável e sedenta de Deus. Amém? Para concluir aqui, o Donir está lembrando a questão das orações, né? As orações dos pastores, as orações da comunidade. Então, foi fundamental para a nossa vida de caminhada e tem sido fundamental. E um dia, aquela pessoa que foi inferno, que fez inferno na vida de muitas pessoas, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou céu, eu tenho sido céu na vida da minha família e de muitas famílias que o Senhor tem encaminhado para nós. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.